Jacques Legoff. História em Memória. 1. Este audiolivro é uma reprodução mecânica da voz humana. Existem imperfeições, particularmente com a pronúncia de palavras estrangeiras. Prefácio. O conceito de história parece colocar hoje 6 tipos de problemas. 1. Que relações existem entre a história vivida, a história natural, senão objetiva, das sociedades humanas, e o esforço científico para descrever, pensar e explicar esta evolução, a ciência histórica? O afastamento de ambas tem, em especial, permitido a existência de uma disciplina ambígua, a filosofia da história. Desde o início do século, e sobretudo nos últimos 20 anos, vem se desenvolvendo um ramo da ciência histórica que estuda a evolução da própria ciência histórica no interior do desenvolvimento histórico global, a historiografia, ou história da história. 2. Que relações tem a história com o tempo, com a duração, tanto com o tempo natural e cíclico do clima e das estações quanto com o tempo vivido e naturalmente registrado dos indivíduos e das sociedades? Por um lado, para domesticar o tempo natural, as diversas sociedades e culturas inventaram um instrumento fundamental, que é também um dado essencial da história: o calendário. Por outro, hoje os historiadores se interessam cada vez mais pelas relações entre história e memória. 3. A dialética da história parece resumir-se numa oposição, ou num diálogo, passado/presente, e ou presente/passado. Em geral, esta oposição não é neutra mas subentende, ou exprime, um sistema de atribuição de valores, como por exemplo nos pares antigo/moderno, progresso/reação. Da antiguidade ao século XVIII desenvolveu-se, ao redor do conceito de decadência, uma visão pessimista da história, que voltou a apresentar-se em algumas ideologias da história no século XX. Já com o Iluminismo, afirmou-se uma visão otimista da história a partir da ideia de progresso, que agora conhece, na segunda metade do século XX, uma crise. Tem, pois, a história um sentido? E existe um sentido da história? 4. A história é incapaz de prever e de predizer o futuro. Então como se coloca ela em relação a uma nova ciência, a futurologia? Na realidade, a história deixa de ser científica quando se trata do início e do fim da história do mundo e da humanidade. Quanto à origem, ela tende a um mito, a Idade de Ouro, as épocas míticas ou, sob aparência científica, a recente teoria do Big Bang. Quanto ao final, ela cede o lugar à religião e, em particular, às religiões de salvação que construíram um saber dos fins últimos, a escatologia, ou as utopias do progresso, sendo a principal o marxismo, que justapõe uma ideologia do sentido e do fim da história, o comunismo, a sociedade sem classes, o internacionalismo. Todavia, no nível da praxis dos historiadores, vem sendo desenvolvida uma crítica do conceito de origens e a noção de gênese tende a substituir a ideia de origem. 5. Em contato com outras ciências sociais, o historiador tende hoje a distinguir diferentes durações históricas. Existe um renascer do interesse pelo evento, embora seduza mais a perspectiva da longa duração. Esta conduziu alguns historiadores, tanto através do uso da noção de estrutura quanto mediante diálogo com a antropologia, a elaborar a hipótese da existência de uma história quase imóvel. Mas pode existir uma história imóvel? E que relações tem a história com o estruturalismo, ou os estruturalismos? E não existirá também um movimento mais amplo de recusa da história? 6. A ideia da história como história do homem foi substituída pela ideia da história como história dos homens em sociedade. Mas será que existe, se é que pode existir, somente uma história do homem? Já se desenvolveu uma história do clima, não se deveria escrever também uma história da natureza? 1. Desde o seu nascimento nas sociedades ocidentais, nascimento tradicionalmente situado na antiguidade grega, Heródoto, no século V a.C., seria, se não o primeiro historiador, pelo menos o pai da história, mas que remonta a um passado ainda mais remoto. Nos impérios do Próximo e do Extremo Oriente, a ciência histórica se define em relação a uma realidade que não é nem construída nem observada como na matemática, nas ciências da natureza e nas ciências da vida, mas sobre a qual se indaga, se testemunha. Tal é o significado do termo grego e da sua raiz indo-europeia.
veio de ver. Assim, a história começou como um relato, a narração daquele que pode dizer eu vi, senti. Este aspecto da história relato, da história testemunho, jamais deixou de estar presente no desenvolvimento da ciência histórica. Paradoxalmente, hoje se assiste à crítica deste tipo de história pela vontade de colocar a explicação no lugar da narração, mas também, ao mesmo tempo, presencia-se o renascimento da história testemunho através do retorno do evento Noha, ligado aos novos média, ao surgimento de jornalistas entre os historiadores e ao desenvolvimento da história imediata. Contudo, desde a antiguidade, a ciência histórica, reunindo documentos escritos e fazendo deles testemunhos, superou o limite do meio século ou do século abrangido pelos historiadores que dele foram testemunhas oculares e auriculares. Ela ultrapassou também as limitações impostas pela transmissão oral do passado. A constituição de bibliotecas e de arquivos forneceu, assim, os materiais da história. Foram elaborados métodos de crítica científica, conferido à história um dos seus aspectos de ciência em sentido técnico, a partir dos primeiros incertos passos da Idade Média, Guiné, mas sobretudo depois do final do século XVII com Duncan G. Mabillon e os beneditinos de San Manu, Muratori, etc. Portanto, não se tem história sem erudição. Mas do mesmo modo que se fez no século XX a crítica da noção de fato histórico, que não é um objeto dado e acabado, pois resulta da construção do historiador, também se faz hoje a crítica da noção de documento, que não é um material bruto, objetivo e inocente, mas que exprime o poder da sociedade do passado sobre a memória e o futuro. O documento é monumento, Foucault Legoff. Ao mesmo tempo ampliou-se a área dos documentos, que a história tradicional reduzia aos textos e aos produtos da arqueologia, de uma arqueologia muitas vezes separada da história. Hoje os documentos chegam a abranger a palavra, o gesto. Constituem-se arquivos orais. São coletados etnotextos. Enfim, o próprio processo de arquivar os documentos foi revolucionado pelo computador. A história quantitativa, da demografia à economia até o cultural, está ligada aos progressos dos métodos estatísticos e da informática aplicada às ciências sociais. O afastamento existente entre a realidade histórica e a ciência histórica permitiu a filósofos e historiadores propor, da antiguidade até hoje, sistemas de explicação global da história, para o século XX, e em sentidos extremamente diferentes. Podem ser lembrados Spengler, Weber, Croce, Gramsci, Toynbee, Aron, etc. A maior parte dos historiadores manifesta uma desconfiança mais ou menos marcada em relação à filosofia da história. Porém, não obstante isso, eles não se voltam para o positivismo, triunfante na historiografia alemã, Ranke, ou francesa, Langlois e Seignobus, no final do século XIX e início do XX. Entre a ideologia e o pagamento eles são os defensores de uma história-problema, Febvre. Para captar o desenrolar da história e fazer dela o objeto de uma verdadeira ciência, historiadores e filósofos, desde a antiguidade, esforçaram-se por encontrar e definir as leis da história. As tentativas mais estimulantes e que sofreram a falência estrondosa são as velhas teorias cristãs do providencialismo, Bossuet, e o marxismo vulgar, que insiste, não obstante Marx não falar de leis da história, como acontece com Lenin, em fazer do materialismo histórico uma pseudociência do determinismo histórico, cada vez mais desmentida pelos fatos e pela reflexão histórica. Em compensação, a possibilidade de unir a leitura racional a posteriori da história, o reconhecimento de certas regularidades no seu decurso, fundamento de um comparatismo da história das diversas sociedades e das diferentes estruturas, a elaboração de modelos que excluem a existência de um modelo único, o alargamento da história do mundo no seu conjunto, a influência da etnologia, a sensibilidade para as diferenças e em relação ao outro caminho neste sentido, permitem excluir o retorno da história a um mero relato. As condições nas quais trabalha o historiador explicam ademais por que se tenha colocado e se ponha sempre o problema da objetividade do historiador. A tomada de consciência da construção do fato histórico, da não inocência do documento, lançou uma luz reveladora sobre os processos de manipulação que se manifestam em todos os níveis da constituição do saber histórico.
Mas esta constatação não deve desembocar num ceticismo de fundo a propósito da objetividade histórica e num abandono da noção de verdade em história. Pelo contrário, os contínuos êxitos no desmascaramento e na denúncia das mistificações e das falsificações da história permitem um relativo otimismo a esse respeito. Isso não impede que o horizonte da objetividade, que deve ser o do historiador, não deva ocultar o fato de que a história é também uma prática social, certo, e que, se devem ser condenadas as posições que, na linha de um marxismo vulgar ou de um reacionarismo igualmente vulgar, confundem ciência histórica e empenho político, é legítimo observar que a leitura da história do mundo se articula sob uma vontade de transformá-lo, por exemplo, na tradição revolucionária marxista, mas também em outras perspectivas, como aquelas dos herdeiros de Tocqueville e de Weber, que associam estreitamente análise histórica e liberalismo político. A crítica da noção de fato histórico tem, além disso, provocado o reconhecimento de realidades históricas negligenciadas por muito tempo pelos historiadores. Junto à história política, à história econômica e social, à história cultural, nasceu uma história das representações. Esta assumiu formas diversas: história das concepções globais da sociedade ou história das ideologias, história das estruturas mentais comuns a uma categoria social, a uma sociedade, a uma época, ou história das mentalidades. História das produções do espírito ligadas não ao texto, à palavra, ao gesto, mas à imagem, ou história do imaginário, que permite tratar o documento literário e o artístico como documentos históricos de pleno direito, sob a condição de respeitar sua especificidade. História das condutas, das práticas, dos rituais, que remete a uma realidade oculta, subjacente, ou história do simbólico, que talvez conduza um dia a uma história psicanalítica, cujas provas de estatuto científico não parecem ainda reunidas. Enfim, a própria ciência histórica, com o desenvolvimento da historiografia, ou história da história, é colocada numa perspectiva histórica. Todos os novos setores da história representam um enriquecimento notável, desde que sejam evitados dois erros. Antes de mais nada, subordinar a história das representações a outras realidades, as únicas às quais caberia um status de causas primeiras, realidade materiais, econômicas, renunciar, portanto, à falsa problemática da infraestrutura e da superestrutura. Mas também não privilegiar as novas realidades, não lhes conferir, por sua vez, um papel exclusivo de motor da história. Uma explicação histórica eficaz deve reconhecer a existência do simbólico no interior de toda a realidade histórica, incluída a econômica, mas também confrontar as representações históricas com as realidades que elas representam e que o historiador apreende mediante outros documentos e métodos. Por exemplo, confrontar a ideologia política com a praxis e os eventos políticos. E toda história deve ser uma história social. Por fim, o caráter único dos eventos históricos, a necessidade do historiador de misturar relato e explicação, fizeram da história um gênero literário, uma arte ao mesmo tempo que uma ciência. Se isso foi válido da antiguidade até o século XIX, dito Cides a Michelet, é menos verdadeiro para o século XX. O crescente tecnicismo da ciência histórica tornou mais difícil para o historiador parecer também escritor. Mas existe sempre uma escritura da história. 2. Matéria fundamental da história é o tempo. Portanto, não é de hoje que a cronologia desempenha um papel essencial como fio condutor e ciência auxiliar da história. O instrumento principal da cronologia é o calendário, que vai muito além do âmbito do histórico, sendo mais que nada o quadro temporal do funcionamento da sociedade. O calendário revela o esforço realizado pelas sociedades humanas para domesticar o tempo natural, utilizar o movimento natural da lua ou do sol, do ciclo das estações, da alternância do dia e da noite. Porém, suas articulações mais eficazes, a hora e a semana, estão ligadas à cultura e não à natureza. O calendário é o produto e expressão da história. Está ligado às origens míticas e religiosas da humanidade, festas, aos progressos tecnológicos e científicos, medida do tempo, à evolução econômica, social e cultural, tempo do trabalho e tempo de lazer.
Ele manifesta o esforço das sociedades humanas para transformar o tempo cíclico da natureza e dos mitos, do eterno retmo, num tempo linear escândido por grupos de anos, lustro, olimpíadas, século, eras, etc. A história estão intimamente conectados dois progressos essenciais. A definição de pontos de partida cronológicos, fundação de Roma, era cristã, Égira e assim por diante, e a busca de uma periodização, a criação de unidades iguais, mensuráveis, de tempo, dia de 24 horas, século, etc. Hoje, a aplicação à história dos dados da filosofia, da ciência, da experiência individual e coletiva tende a introduzir, junto destes quadros mensuráveis do tempo histórico, a noção de duração, de tempo vivido, de tempos múltiplos e relativos, de tempos subjetivos ou simbólicos. O tempo histórico encontra, num nível muito sofisticado, o velho tempo da memória, que atravessa a história e a alimenta. 3, 4. A oposição passado/presente é essencial na aquisição da consciência do tempo. Para a criança, compreender o tempo significa libertar-se do presente Piaget, mas o tempo da história não é nem o do psicólogo nem o do linguista. Todavia, o exame da temporalidade nestas duas ciências reforça o fato de que a oposição presente/passado não é um dado natural mas sim uma construção. Por outro lado, a constatação de que a visão de um mesmo passado muda segundo as épocas e que o historiador está submetido ao tempo em que vive, conduziu tanto ao ceticismo sobre a possibilidade de conhecer o passado quanto a um esforço para eliminar qualquer referência ao presente, ilusão da história romântica à maneira de Michelet, a ressurreição integral do passado, ou da história positivista a Ranke, aquilo que realmente aconteceu. Com efeito, o interesse do passado está em esclarecer o presente. O passado é atingido a partir do presente, método regressivo de Bloch. Até o Renascimento e mesmo até o final do século XVIII, as sociedades ocidentais valorizaram o passado, o tempo das origens e dos ancestrais, surgindo para eles como uma época de inocência e felicidade. Imaginaram-se eras míticas. Idades do ouro, o paraíso terrestre, a história do mundo e da humanidade aparecia como uma longa decadência. Esta ideia de decadência foi retomada para exprimir a fase final da história das sociedades e das civilizações. Ela se insere num pensamento mais ou menos cíclico da história, Vico, Montesquieu, Gibbon, Spengler, Toynbee, e é em geral produto de uma filosofia reacionária da história, um conceito de escassa utilidade para a ciência histórica. Na Europa do final do século XVII e primeira metade do XVIII, a polêmica sobre a oposição antigo/moderno, surgida a propósito da ciência, da literatura e da arte, manifestou uma tendência à reviravolta da valorização do passado. Antigo tornou-se sinônimo de superado, e moderno de progressista. Na realidade, a ideia de progresso triunfou com o Iluminismo e desenvolveu-se no século XIX e início do XX, considerando sobretudo os progressos científicos e tecnológicos. Depois da Revolução Francesa, a ideologia do progresso foi contraposto um esforço de reação, cuja expressão foi sobretudo política, mas que se baseou numa leitura reacionária da história. Em meados do século XX, os fracassos do marxismo e a revelação do mundo stalinista e do Gulag, os horrores do fascismo e principalmente do nazismo e dos campos de concentração, os mortos e as destruições da Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, primeira encarnação histórica objetiva de um possível apocalipse, a descoberta de culturas diversas do Ocidente conduziram a uma crítica da ideia de progresso. Recorde-se a crise do progress, de Friedman, de 1936. A crença no progresso linear, contínuo, irreversível, que se desenvolve segundo um modelo em todas as sociedades, já quase não existe. A história que não domina o futuro passa a defrontar-se com crenças que conhecem hoje um grande revival. Profecias, visões em geral catastróficas do fim do mundo ou, pelo contrário, revoluções iluminadas, como as invocadas pelos milenarismos tanto nas seitas das sociedades ocidentais quanto em certas sociedades do terceiro mundo. É o retomo da escatologia. Mas a ciência da natureza e, em particular, a biologia mantém uma concepção positiva, se bem que atenuada, do desenvolvimento enquanto progresso. Estas perspectivas podem aplicar-se às ciências sociais e à história.
Assim, a genética tende a recuperar a ideia de evolução e progresso, porém, dando mais espaço ao evento e às catástrofes. A história tem todo o interesse em inserir na sua problemática a ideia de gênese, dinâmica, no lugar daquela, passiva, das origens, que Bloch já criticava. 5. Na atual renovação da ciência histórica, que se acelera, quanto mais não seja ao menos na difusão, o incremento essencial veio com a revista Annales, fundada por Bloch e Febvre em 1929, um papel importante é desempenhado por uma nova concepção do tempo histórico. A história seria feita segundo ritmos diferentes e a tarefa do historiador seria, primordialmente, reconhecer tais ritmos. Em vez do extrato superficial, o tempo rápido dos eventos, mais importante seria o nível mais profundo das realidades que mudam devagar, geografia, cultura material, mentalidades. Em linhas gerais, as estruturas, trata-se do nível das longas durações Braudel. O diálogo dos historiadores da longa duração com as outras ciências sociais e com as ciências da natureza e da vida, a economia e a geografia ontem, a antropologia, a demografia e a biologia hoje, conduziu alguns deles à ideia de uma história quase imóvel. Braudel, Leroy Ladurie. Colocou-se então a hipótese de uma história imóvel. Mas a antropologia histórica caminha no sentido contrário da ideia de que o movimento, a evolução se encontrem em todos os objetos de todas as ciências sociais, pois seu objeto comum são as sociedades humanas, sociologia, economia mas também antropologia. Quanto à história, ela só pode ser uma ciência da mutação e da explicação da mudança. Com os diversos estruturalismos, a história pode ter relações frutíferas sob duas condições. A não esquecer que as estruturas por ela estudadas são dinâmicas. B. Aplicar certos métodos estruturalistas ao estudo dos documentos históricos, à análise dos textos, em sentido amplo, não à explicação histórica propriamente dita. Todavia podemos perguntar-nos se a moeda do estruturalismo não está ligada a uma certa recusa da história concebida como ditadura do passado, justificativa da reprodução Bourdieu, poder de repressão. Mas também na extrema esquerda reconheceu-se que seria perigoso fazer tábula rasa do passado Chesnio. O fardo da história no sentido objetivo do termo, Hegel, pode e deve encontrar o seu contrapeso na ciência histórica como meio de libertação do passado. Arnaldi. 6. Ao fazer a história de suas cidades, povos, impérios, os historiadores da antiguidade pensavam fazer a história da humanidade. Os historiadores cristãos, os historiadores do Renascimento e do Iluminismo, não obstante reconhecessem a diversidade dos costumes, pensavam estar fazendo a história do homem. Os historiadores modernos observam que a história é a ciência da evolução das sociedades humanas. Mas a evolução das ciências levou a pôr-se o problema de saber se não poderia existir uma história diferente daquela do homem. Já se desenvolveu uma história do clima. Contudo, ela apresenta um certo interesse para a história só na medida em que esclarece certos fenômenos da história das sociedades humanas, modificação das culturas, do habitat, etc. Agora se pensa numa história da natureza, Romano, mas ela reforçará sem dúvida o caráter cultural, portanto, histórico, da noção de natureza. Assim, através das ampliações do seu âmbito, a história se torna sempre coextensiva em relação ao homem. Hoje, o paradoxo da ciência histórica é que justamente quando, sob suas diversas formas, incluindo o romance histórico, ela conhece uma popularidade sem par nas sociedades ocidentais, e logo quando as nações do terceiro mundo se preocupam antes de mais nada em dotar-se de uma história, o que de resto talvez permita tipos de história extremamente diferentes daqueles que os ocidentais definem como tal, se a história tornou-se, portanto, um elemento essencial da necessidade de identidade individual e coletiva, logo agora a ciência histórica sofre uma crise de crescimento. No diálogo com as outras ciências sociais, no alargamento considerável de seus problemas, métodos, objetos, ela pergunta se não começa a perder-se. Tradução: Nilson Moulino Ousada.